do dia 26 de outubro de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da Presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Hã? Água tomo bastante. Hã?
Também. Pouco, né? É. Cervejinha aí, velho. Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Salmos capítulo 119, versículo 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Correspondências recebidas da APADAF, Associação dos Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, ofício número 106/2009, encaminhando a prestação de contas da transferência voluntária entre o município de União da Vitória e a APADAF, na ordem de R$ 828, referente ao mês de agosto de 2009. Ofício do Executivo, ofício número 1375/2009, encaminhando o relatório de atividades realizadas no mês de setembro de 2009. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinário número 82/2009, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de 2008. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinário número 19/2009, de autoria do vereador Jair Brunhago. Declara de utilidade pública a Fundação de Radiodifusão Hermino Francisco Roveda. Projeto de lei ordinário número 20/2009, de autoria do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira. Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam à disposição, mediante locação, computadores com acesso à internet e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 21/2009, da autoria da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, dispõe sobre o direito de pagamento de meia entrada aos professores e professoras da rede pública municipal de ensino de União da Vitória. Projeto de lei ordinário número 22/2009, de autoria da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, dispõe sobre a criação dos Jogos Mirins Municipais das escolas da rede municipal de União da Vitória. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, enviado em 23/10/2009, projeto de lei ordinário número 74/2009. Dispõe sobre a integração de verbas remuneratórias de aposentados e pensão do servidor público municipal ocupante de cargo efetivo na administração direta, autarquia, fundações e da Câmara Municipal. Indicações. Número 270/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk ao senhor prefeito municipal, para que determine ao Departamento de Obras da Municipalidade efetuar a construção de uma boca de lobo na Avenida Coronel Amazonas, de frente ao número 714, no bairro Nossa Senhora da Salete. Os moradores já entraram em contato com o Departamento de Obras, mas os quais foram até o local há vários meses, mas não realizaram a referida obra. Número 271/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, que é o prefeito municipal, para que determine ao Departamento de Obras do município a recuperação da via de frente ao cemitério do distrito de São Cristóvão, tendo em vista as péssimas condições da referida via e principalmente o dia de finados que se aproxima, proporcionando assim maior comodidade a toda a população. Número 272/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a construção de uma boca de lobo na Avenida Paula Freitas, de frente ao imóvel número 1288, local onde aconteceu vários alagamentos, causando
transtorno à população em geral. Número 273, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade, juntamente com o setor de trânsito, construir uma lombada na rua Esmaldo Della Barba, Kirte, de frente ao imóvel número 125, no bairro São Sebastião, bem como seja alagado o leito desta via pública, o qual em diversos lugares motoristas encontram dificuldades quando a passagem de dois veículos. Número 274, 2009, do vereador Ziloto Daldin, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela iluminação pública em nosso município, instalar uma luminária na Avenida Wilkes Amazonas Correia, ao lado do imóvel número 1630, de frente à lanchonete Catucas, no bairro São Brás. Número 275, 2009, do vereador Ziloto Daldin, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela manutenção da iluminação pública, instalar uma luminária na rua Marechal Cândido Rondon, de frente ao imóvel 1747, no bairro São Brás, possibilitando desta forma uma maior segurança aos transeuntes. Número 276, 2009, do vereador Ziloto Daldin, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela manutenção da iluminação pública, instalar uma luminária na rua Hermínio Miles, de frente ao imóvel número 414, no bairro São Brás. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações dos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe se algum dos edis escritos para o uso da palavra no horário do expediente. Não houve inscrição de nenhum vereador. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benassi, secretário desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 14, 2009. Dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição de frequência a alunos e impossibilidade de comparecer à escola por motivos de liberdade de consciência de crença religiosa. Fundamentação. Em função do parecer jurídico da assessoria desta Casa de Lei se manifestar pelo encaminhamento do projeto para apreciação do plenário em virtude da existência da lei estadual a respeito do assunto. Esta comissão oferece parecer favorável, visto a mesma ser legal e jurídica. Esta Casa encaminha o referido projeto de lei para a Comissão de Educação desta Casa de Leis, envolvida também no setor de projeto. É o parecer. Em discussão. Com a palavra, o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu quero, em nome da comunidade adventista, que nos colocaram a possibilidade da aprovação desse projeto que venha trazer um melhor conforto aos estudantes que professam a religião que guarda o sábado. Quero agradecer ao presidente da comissão, bem como aos membros da Comissão de Legislação e Justiça. Também quero agradecer aos vereadores, aqueles que aprovarem. Não tenho dúvida, Vossas Excelências, esse projeto vai beneficiar muitos alunos do nível superior, segundo grau, que muitas vezes são reprovados numa única matéria por se tratar de uma sexta-feira. Acontece que a lei de Deus transcrita no Êxodo 20, que vem desde o início da criação do homem, ela colocava a guarda do sábado. E o sábado, o primeiro sábado, o sábado judaico, que é o sábado verdadeiro, ele começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado.
Portanto, o dia ele começa na tarde de um dia e finaliza na tarde de outro dia. Esse era o sábado judaico. Portanto, muitas confusões são feitas. A questão da sexta-feira com o sábado. Na verdade, é um dia só. O sábado ele começa na sexta e termina no sábado. E várias, vamos dizer assim, instituição de ensino superior aqui na Vitória não tem interpretado e não tem aceito. Embora a Constituição já prevê o direito de liberdade de expressão religiosa. Isso é nacionalmente, até o nosso presidente Lula muitas vezes tem se manifestado a respeito. E essa reivindicatória nossa, através de um projeto amarrando na lei estadual, que também muitos dos outros estados já adotaram, vem trazer um melhor conforto aos professores, aqueles que, por muitas vezes desconhecerem, eles procuram, muitas vezes, levar ao pé da letra daquilo que se usa no dia normal, de sexta-feira é sexta-feira, sábado é sábado. Mas, então, eu quero deixar esse agradecimento a todos, Vossa Excelência, e dizer que, realmente, a gente está colocando um projeto realmente justo dentro da ideologia religiosa. Por isso, eu agradeço, senhor presidente Mário, e os membros da comissão, e quero, desde já, dizer que a comunidade adventista, em número de sete comunidades estabelecidas em 7 igrejas no município de União da Vitória, vão agradecer no momento certo, Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, o parecer da nossa comissão foi favorável, vou votar favorável ao projeto, vereador, mas eu tenho dúvida, porque é uma lei municipal, e a gente tem que ver se essa lei se aplica ao ensino superior e ao médio, porque não é nossa competência, seria a nível de Estado e a nível de governo federal, essa lei, para beneficiar o curso superior e o médio. Vou votar favorável, porque a comissão, através do nosso jurídico, deu um parecer favorável. Então, vou votar favorável, mas tenho dúvidas. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 16/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Favorável ao projeto de lei ordinário número 16/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Votação única do projeto de lei ordinário número 16/2009, cria o Programa Municipal de Hortas Comunitárias e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 63/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 63/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 63/2009. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente de União da Vitória, CODETUR. Em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer que sou favorável ao turismo em União da Vitória, mas também quero dizer que a gente está repassando aqui R$13 mil até o final do ano para o CODETUR. Então a gente vai promover o turismo, a rota das cachoeiras aí em União da Vitória, mas a gente não tem acesso, a gente não tem ponte, a gente não tem estrada, então a gente está promovendo o turismo aonde? Na cidade. Então vou votar contrário a esse projeto, porque eu acho que esses 13 mil aqui, eles tinham que ir para a Secretaria de Agricultura, para você fazer um trabalho na agricultura, para depois passar para a Secretaria de Turismo aqui. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado com os votos contrários da vereadora Maria e do vereador Gilmar.
Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 73/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 73/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 73/2009. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Moradores da Colônia Pinhalão e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 75/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 75/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 75/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por transposição de recursos do orçamento do Poder Executivo. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 76/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 76/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 76/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por anulação de dotação da fonte 497. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 77/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 77/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 77/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por excesso de arrecadação da fonte 495. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 78/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 78/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 78/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar com recursos do superávit financeiro. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 79/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 79/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Votação única do projeto de lei ordinário número 79/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a Autarquia Municipal de Esporte AME por anulação de dotação. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 80/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 80/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 80/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a Autarquia Municipal de Esporte AME por superávit financeiro. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 81/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 81/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 81/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para SIAAB por superávit financeiro. Em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Número 236/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pela sinalização de vias públicas, definir qual é a via preferencial entre a Avenida Wilkes Amazonas Correia e a Rua José Rudinick, no bairro São Brás, identificando posteriormente com a colocação de placas de preferencial. Trata-se de uma confluência altamente perigosa, pois não existe placas de sinalização identificando a via pública preferencial. Senhor prefeito, esta mesma solicitação foi enviada por este vereador através da indicação número 115/2009, de 18 de maio de 2009, e foi respondida pelo Executivo via ofício número 655/2009, onde consta: a UVTran informou que está providenciando a colocação da sinalização da via solicitada. Passaram-se 120 dias da resposta e ainda não foi possível solucionar uma simples questão de identificação a preferencial e colocar uma sinalização adequada. Em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, isso aqui podia entrar como indicação, mas eu estou fazendo como requerimento, devido à gravidade. O vereador Daldim, ele mora quase na frente do local, a vereadora Maria da Aula, na Escola Maria Dalva Palamar, sabe da gravidade. 4 meses a gente está aguardando a colocação de 2 placas de preferencial. Isso é um absurdo que está acontecendo. Então a gente quer pedir uma providência urgente nesse sentido, a fim de evitar um acidente envolvendo uma criança. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 237/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal para que determine com urgência, urgentíssimo, o setor competente a efetuar um levantamento e posteriormente proceder à troca de tubulação nas ruas João Augusto Barbosa e Dom Manuel da Silveira del Box, no bairro São Brás. Existem naquele local vários trechos de valetas e céu aberto e outros pontos já com tubulação, sendo tubos de 60 centímetros e 80 centímetros de diâmetro. Estas vias públicas estão localizadas na região baixa do bairro e são constantes os alagamentos, chegando a afetar os moradores das ruas Osmar Rômulo Coradim, Irmãos Gonçalves de Andrade, Rigoletto Conte, Marechal Cândido Rondon, Luiz Volsky, Albano Drummond dos Reis e Avenida São Cristóvão.
danificando as ruas, principalmente as residências. Portanto, senhor prefeito, esta comunidade solicita que seja efetuada a troca da tubulação por outra de maior diâmetro, ou mesmo de 1 metro, para que seja sanado este grave problema. Em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, a gente tinha um problema semelhante a esse na região do Maclive, da Antônio Babi, e com a troca da tubulação de maior diâmetro foi sanado. Há poucos dias atrás foi colocada uma tubulação de 80 centímetros que o Departamento de Obras disponibilizou, só que não vence. A água que desce do alto do São Brás, o volume é muito alto, muito grande, né? Então a gente tem que trocar a tubulação de 1 metro ou mais. Com isso vai resolver o problema aqui de toda aquela população lá. Se a gente colocar tubos de 60, que nem está sendo posto, e de 80, não vai se resolver problema nenhum, vai se criar mais problemas. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 238, 2009, do vereador Gilmar Jarantiuca ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder com urgência a abertura de uma vala na rua Wilson Alves, entre a Avenida São Cristóvão e a rua João Augusto Barbosa, no bairro São Brás. Há vários anos os moradores daquela região solicitam este serviço, pois no local a tubulação corta a propriedade dos moradores e, por se tratar de uma tubulação de pequeno diâmetro, frequentemente ocorre alagamento na via e principalmente nas residências do senhor Alcides Gruber, onde por várias vezes foi trocada esta via para evitar acidentes, trancada. Sendo assim, senhor prefeito, esses moradores solicitamos este desvio e posteriormente a colocação de 2 tubos, que no mínimo deverá ser de 1 metro, visto uma tubulação de menor diâmetro não suportará grande vazão. Em discussão. Com a palavra o vereador Daldinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, população aqui presente. Meu amigo Sérgio, do sindicato, que está aqui. Hoje enfrentou uma batalha complicada lá, Sérgio. E aos demais moradores. Senhores, olha, a gente sabe de todas as dificuldades que o município, que a prefeitura vem atravessando nos últimos tempos. Mas também sabemos que o tempo não tem colaborado em nada. A gente sabe que tem chovido muito, a gente sabe que a água que tem caído é muito, um grande número de água que tem derramado em União da Vitória, e nada vai suportar isso aí, sabe? Agora, o que acontece é o seguinte, não foi só eu, vários vereadores aqui já pediram a limpeza de valetas, do bairro São Brás, do bairro Nossa Senhora Salete, do São Sebastião, todos nós já fizemos um requerimento sobre isso. E não foi feito. Não foi feito. Agora eu cheguei atrasado hoje aqui, senhor, porque eu cheguei em São Cristóvão, 4 casas inundadas com aquela pancadinha de chuva. Então chegou um ponto que não tem mais justificativa, sabe? Não tem. Na quarta-feira, quando houve aquele absurdo de água, eu fiquei praticamente até meia-noite com o pessoal e com as máquinas nas ruas do São Sebastião, do São Brás, da Salete, do Panorama, correndo para verificar o que estava acontecendo. No São Sebastião, só para os senhores terem uma ideia, esse ano, na casa do pessoal ali, tinha pego 3 vezes água em torno de 40 centímetros dentro de casa. E os moradores de lá falavam o problema. Falaram para mim, e tenho certeza que falaram para outros vereadores. A gente levava o problema até o departamento de obra, e eles diziam que não, que tinha sido feito certo, que tinha sido feita uma ligação que atravessava a Avenida Paula Freitas e ia até o outro lado da rua, onde saiu um... E eu disse, gente, o negócio é o seguinte, o negócio é nós ir lá pegar a máquina e ver se isso aí foi feito ou não. Porque faltava colocar 2 tubos e os caras jogaram terra em cima. E a população sofrendo. Foi levada a máquina lá e foi constatado que não tinha os tubos. Não tinha os tubos. Os caras enterraram, fizeram a ligação para o outro lado da rua, faltando 2 tubos, jogaram terra em cima. Então deu um problema muito grande lá no São Sebastião, que graças a Deus foi resolvido agora. No São Brás, ali na João Marinhuque, lugar alto, é triste a pessoa chegar, até funcionária pública que mora na casa,
chegar em casa depois cansado do serviço e ter que lavar toda a casa, tirar móveis. Teve gente que o bujão de gás saiu rolando para baixo, teve que estourar a porta, janela, vidro para a água escoar mais rápido. Então eu volto a solicitar aqui ao Departamento de Obras que seja feito um levantamento dos piores locais que tem acontecido cheias agora, enxurradas, né? Alagamentos. E que seja priorizado, panorama. A gente sabe que o lado de cada cidade, a Zona Sul, tem sofrido muito também, nós sabemos disso. Mas então que seja feito um levantamento em toda a cidade e os locais de alagamento constantes que tem acontecido nesses anos, nesse último ano, neste ano, que seja feito um trabalho especial da Secretaria de Obras. Ali no bairro São Brás, vereador Gilmar, é um problema sério, né? Quantos anos aquilo vem sendo feito? Até tinha lá uma porção de tubo de 1 metro e pouco que estava lá. Esses tubos eu estive falando com o pessoal do Departamento de Obras, ninguém sabe onde foi parar, os tubos desapareceram. Simplesmente desapareceram. Daí lembraram que 16 tubos eles colocaram em tal lugar. E eu digo o seguinte, ali tem que ser feita a galeria. Só que existe um projeto antigo que não foi aplicado, que será necessário em torno de 650 tubos. Nós temos que dividir a água do São Brás, do Alto São Brás. Não pode ir só para o lado do panorama, que senão aquele povo lá vai ficar embaixo da água mesmo. Aquela região baixa do São Brás ali, tem que dividir, saindo uma parte para o panorama e outra parte sentido ao cemitério, sentido ao Rio Iguaçu. Então a gente sabe que as condições financeiras do município não são legais, a gente sabe que a arrecadação municipal caiu, mas a gente sabe também que o pessoal está cansado. O povo está cansado mesmo. Está certo que chuvas torrenciais a gente sabe que vai acontecer, acontecem no Brasil todo, aqui também não vai deixar de ser diferente. Mas que seja feito um trabalho urgente pelo Departamento de Obras, pelo engenheiro, pelo seu Max, e que seja verificado a possibilidade de nós resolvermos definitivamente o problema dessas áreas que têm dado problema de alagamento. Seria isso. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 239, 2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, ao chefe do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, Escritório Regional de União da Vitória, para que realize estudos em parceria com o DR, a fim de que juntos possam promover a dragagem do rio Guavirova, em União da Vitória. Aproximadamente 120 metros do referido rio está assoreado, com areia, terra e até mato crescendo no meio do rio. Devido a esta constatação, os alagamentos aconteceram com frequência, inundando terrenos e várias residências, deixando alguns imóveis ilhados. Certamente a parceria entre os dois órgãos estaduais, um que trata sobre o meio ambiente e outro que deverá utilizar o maquinário necessário que possui, poderá resolver este sério problema e trazer alívio aos moradores daquela região. Em discussão. Com a palavra, o vereador Clarito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presentes, quero agradecer aqui a presença de todos os representantes de comunidades, ali o pessoal do Cristo Rei que está aqui hoje, que veio até para ver a colocação, ouvir também esta colocação deste requerimento, lá do Bom Jesus, a Sueli, todos os que estão aqui, a imprensa falada e escrita que estão presentes. Quero dizer que faltou aqui talvez mais um pouco de informação, que este rio Guavirova, o entupimento dele, ou seja, ele está assoreado, o leito do rio não existe mais, porque foi tampando com lixo, com areia, com terra, já nasceu mato no leito do rio. E também a localização, que aqui no requerimento é melhor a gente depois retificar isso. Eu pedi para o nosso amigo Marcão retificar um pouco aqui, dar uma melhorada aqui nesse requerimento. A localidade dele é entre ali a BR 476 e o bairro, a comunidade Cristo Rei.
é que está mais ou menos uma distância aí de uns 200 poucos metros do leito do rio, que não existe mais o rio. E com isso, as residências do lado de cima, anteriormente, estão sendo, com qualquer tipo de chuva, já está prejudicando essas residências. Então, o município não tem condições de arcar com essa obra, porque até que o município não tem uma máquina que dê condições de trabalhar. Mas quem tem essa máquina é o governo do estado, o DR no caso. Então, que esse requerimento possa ser aqui apreciado e votado por todos os colegas, eu peço essa colaboração. Obrigado. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 240, 2009, dos vereadores Clarito, Denivardo Barbosa, Jair Brunhago, a diretoria da FUSA e Cisvale, para que informe a essa Casa de Lei se é de conhecimento e quais os motivos que levam a estrutura da clínica do MIT que presta serviço de exame para esses órgãos, demorar até 35 dias para entregar um exame com laudo realizado nesta clínica. Pacientes diariamente reclamam desta demora, o que certamente está prejudicando sensivelmente as pessoas que são obrigadas a utilizar os serviços desta clínica, pois a mesma é credenciada para prestar serviço junto à FUSA e à Cisvale. Esperamos por parte da diretoria desses órgãos que uma solução seja imediatamente tomada, pois a agilidade deve haver em todos os setores, e na saúde isto é primordial. Em discussão. Com a palavra o vereador Mário. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora. Público presente, imprensa, escrita, falada. Senhor presidente, eu estou me dirigindo porque realmente eu já participei com outras pessoas da aflição que causa essa demora ali na clínica do MIT. Não sei qual motivo. Eles têm 30 dias de prazo para entregar o laudo, e é um absurdo porque quando a gente faz um determinado exame particular, ou que seja, a gente tem possibilidade de 24 horas depois, no máximo, às vezes no mesmo dia, ter. E muitas vezes esse exame fica pronto e simplesmente por causa de uma assinatura, e ele não vai. E a pessoa fica 30 dias em condições, às vezes, graves, e o exame não aparece. Então, realmente, eu não sei se há possibilidade do FUSA e Cisvale firmar convênio com outra clínica, se outra clínica tem condições de fazer isso, mas seria o caso da FUSA e Cisvale suspender o convênio, se for o caso, e ver outro hospital, outra clínica que, por acaso, realizasse esses exames com mais competência e mais rapidez, dando realmente aos nossos munícipes uma condição de saúde melhor. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 241, 2009, dos vereadores Altamir Moreira de Castilho e Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pelo trânsito de União da Vitória viabilizar algumas mudanças na Avenida Paula Freitas, mais precisamente nas proximidades do trevo que dá acesso ao bairro Bento Munhoz da Rocha. Solicitamos para que seja alargado o leito da avenida no trecho compreendido entre o trevo do bairro Bento Munhoz até a confluência das esquinas, onde está situada a loja do Bagre, ao lado direito, sentido bairro São Sebastião Centro, conforme croquis em anexo. Ocorre ali um estreitamento da via pública. O espaço que ora não é utilizado para nada, que fica ao lado da antiga estrada de ferro, poderá solucionar um problema sério naquela região, ou seja, a avenida será alargada, criando uma maior área para o trânsito de veículos, bem como poderá ser criar o estacionamento tão necessário ao lado oposto, em frente às casas de comércio. Com esta medida adotada, deverá ser retirada ou não a rotatória, localizada na entrada do bairro Bento Munhoz, a qual traz vários transtornos, e posteriormente a colocação de redutores para evitar o excesso de velocidade. Em discussão. Com a palavra o vereador Castilho.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse trecho da Avenida Paula Freitas, subindo daqui para cima, centro bairro, passando pela frente da loja do Vilmar, do Bagre, nós podemos notar que ali estrangula a Avenida Paula Freitas. Ela fecha mais ou menos de entre 8 e 9 metros para 6 metros o leito da rua. Quem vai daqui até não é o problema é de quem desce do bairro sentido centro, que ao passar, se hoje nós não tivéssemos aquela rotatória, embora eu acho que ela fica bastante pequena e em lugar meio errado, mas se não tivesse a rotatória, acredito que muitos acidentes teriam acontecido, porque vinha acontecendo vários acidentes na Avenida Paula Freitas, inclusive com uma morte de uma moça que foi atropelada ali. Quem desce a Avenida Paula Freitas, então, quando chega ali, vê que a via que ele vinha vindo some. Ele dá de frente com um meio-fio estreitinho e que afunila a Avenida Paula Freitas. Então, nós estamos propondo aqui com o vereador Jair, para que seja retirado aquela parte de meio-fio, aproximadamente 2 metros e pouco, que não serve para nada atualmente, que está realmente estrangulando a avenida, para que dê um melhor acesso na Avenida Paula Freitas e que também abra um espaço para a criação de estacionamento das lojas que estão sendo instaladas do outro lado. Bem como essa rotatória. Essa rotatória ela deverá ser remodelada, talvez num tamanho maior, quando a avenida for aumentada, e colocada num lugar mais estratégico, um lugar mais uniforme, porque ela está hoje pequena, um pouco para frente da entrada do trevo. A pessoa que vai entrar no curso do Bento Munhoz, quando passa pela rotatória, tem que voltar para entrar na Avenida Paula Freitas. Então é um problema assim, foi apenas uma questão de planejamento, não culpa aqui ninguém. Só quero dizer que a prefeitura deve olhar com muito carinho, né, vereador Jair, com muito carinho para esse projeto. Nós fizemos um croquis mostrando exatamente o que deve ser feito para que flua o trânsito nessa avenida. Bem como também gostaríamos de dizer que nós vimos a quantidade de solicitação hoje feita por esta casa e dizemos que nós temos orgulho de ter um prefeito que realmente quer trabalhar muito pela população, que é o prefeito Juco. Mas gostaríamos de dizer que a notícia é péssima. 4 milhões foi cortado de recursos de janeiro até agora, e isso de todas as participações, corte pela questão desse problema interno brasileiro ou externo, né? Mas tenho certeza que as obras com maior prioridade, como é o caso da tubulação, é o caso da cheia que tem dado e assustado na Vitória, eu tenho certeza que o prefeito, dentro das medidas, vai continuar trabalhando e fazendo bastante para a população da Vitória. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Eu queria aproveitar a oportunidade, solicitar ao vereador Jair e ao vereador Castilho, que realmente, Castilho, você tocou num ponto crítico naquela avenida, que é principalmente o alargamento, mas também ou a mudança da rotatória ou retirada da rotatória, que realmente hoje causa muito, além de prejuízo ao morador que mora em frente, àquela rotatória, né? Ela realmente ficou estrategicamente errada. Acho que tem que ser modificado. Eu acho que até nessa solicitação vocês deveriam solicitar que fosse remodelada, fosse passada por outro lugar, mudada ou retirada, se for o caso. Com a palavra, o vereador Jair. Conforme falou o vereador Castilho, o vereador Mário, inclusive na semana passada eu levei lá o pessoal do setor de planejamento e a pessoal do trânsito, e esse dia atrás também estava o vereador Daldim lá, para que seja feito realmente, e o prefeito deu ordem, que seja retirado aquela hoje não é mais uma rótula, assim considerada assim, uma barreira, e tem ocasionado sérios acidentes, e que seja remodelado ali, a exemplo do que acontece ali na região do César, aonde que se por uma emergência um automóvel de grande porte necessite passar para evitar um acidente, ele consiga transpor. E hoje ele não tem como transpor aquilo lá. Ele acaba ocasionando o acidente pelo estreitamento que aquela rótula ocasionou. Ele tem que ser planejado, acredito eu que tem até espaço para que o carro que vai entrar para o Bento Munhoz, né, ele consiga ficar naquele intervalo, parado no setor de espera, para depois dobrar ali à esquerda ou à direita, conforme o sentido que ele se desloque. Tem espaço para isso. Também
nessa mesma vistoria que foi feita, né, verificou-se da possibilidade, e tem parecer técnico, desse alargamento colocado por nós nesse requerimento. E também fizemos um contato com o proprietário desse estabelecimento para que ele também alterasse ali, retirando aquele sistema que ele havia colocado para que nós mexêssemos, que também é interesse deles devido aos comércios. E a empresa já deu o primeiro passo. Atendeu a solicitação da prefeitura, retirando inicialmente já parte daquilo lá, e irá deslocar o restante, para que permita a ação da prefeitura, agora, fazendo esse alargamento, né? Então, é uma solicitação que esperamos que o tempo nos permita, aí, em breve, devido, né, temos que sempre analisar, porque este ano, pessoal, nós temos que analisar o seguinte: olha, do ano todo até agora, a prefeitura, nas suas anotações e relatórios, não conseguiu trabalhar 90 dias do ano todo. Não teve como dizer 90 dias trabalhado com o Departamento de Obras, devido ao mau tempo. Também, naquela noite da imensa chuva, eu estive em vários bairros, até avistei o Daldim, lá na região, né, do Lagoa Dourada, e no outro dia você estava novamente lá com a equipe da prefeitura, a região do Pires, que também estava lá com o pessoal aí dentro da água lá, enfim, e vários pontos da cidade. Localizamos 4 pontos seríssimos, que realmente temos que trabalhar em cima disso, para que possamos resolver. Mas, naquela noite, em questão de 2 horas, nós tivemos um volume de chuva equivalente, normal, de 30 dias, em 2 horas. Então, foi realmente bastante. Mas nós temos que, mesmo assim, tentar trabalhar para que, quando ocorra esses fatos, possamos nós evitar esses problemas maiores. Por isso, estivemos fazendo o levantamento, passando para o secretário de obras, para o prefeito, e o prefeito pediu prioridade, assim que o tempo der condições, ataquem nesses pontos que está acontecendo isso, para que a população tenha uma segurança maior. Por quê? Conforme já foi dito nesse plenário hoje, são eventuais, mas elas voltarão a se repetir. Então, nós temos que tentar resolver da melhor forma possível e amenizar cada vez mais esses momentos de problema. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar. Senhor presidente, eu quero me abster a esse requerimento. Em parte, eu até concordo com ele no sentido da rotatória, que causou um caos naquela via ali. Mas a gente tem conhecimento também que o proprietário, na frente desse local onde o vereador pede, ele locou DAO, ele paga aluguel mensal. Então, a gente não pode abrir uma via no local onde a pessoa está pagando. Então, vou me abster dessa votação. Com a palavra, a vereadora Maria. Eu gostaria também de me abster, senhor presidente, e colocando o seguinte: quando se coloca a questão da rotatória, dizer que a rotatória provavelmente deve ter saído também, como sugestão dessa Casa de Leis. Então, me parece que é preciso que a gente repense e observe que é necessário, quando a gente coloca uma proposição, que seja analisado e estudado por pessoas técnicas, para que não venha depois acontecer, realmente estrangula lá. Eu não posso dizer que eu sou contrária, estrangula, mas hoje, infelizmente, eu vou me colocar, me abster dessa votação, senhor presidente, por essa razão. Porque, de meu conhecimento, que a rotatória saiu daqui dessa Casa de Leis e hoje me parece desperdício, mais um desperdício do recurso público. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daldim. Na verdade, ali o proprietário do terreno está de acordo, sabe? Ele vai montar o comércio lá, né? E até para ele vai ajudar muito. Ele esteve conversando com a gente e, na verdade, aquela rotatória foi feita no local errado, mas isso não vem ao caso. O que tem que ser feito é que tem que ser mudado. E tem que ser alargado, aquilo lá estrangula mesmo o trânsito ali. Então, eu sou totalmente favorável a esse projeto e só dizendo ao vereador Gilmar que o proprietário está de acordo. Em votação, senhores vereadores, que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado com o voto contrário do vereador Gilmar e da vereadora Maria. Número 242, 2009, dos vereadores Maria Rodrigues da Cunha e Gilmar Gerentiuk, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade proceder à reconstrução do muro do cemitério de São Cristóvão urgentemente,
No dia 21 último, com as chuvas, o muro que rodeia aquele Campo Santo na rua Ferdinando Miguel Saz tombou, rachando algumas sepulturas que acabaram partindo no meio. Esse mesmo muro teve uma de suas colunas tombada, e nesse vão foi colocado uma caçamba de terra que já está lá há muitos anos e nada foi feito. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, o que nós, que representamos toda a população, e que São Cristóvão especialmente nos cobra, dizendo ser o bairro mais populoso de União da Vitória, e que tem uma representação de 5 vereadores, eles também colocam, é a metade dessa Casa de Leis. Assim entende essa população. E colocar que, em loco, acredito que não fui só eu, esteve lá também o vereador Gilmar, e observamos que o muro foi tombado mesmo. Mas, quando eu estive em loco, lá estava um munícipe tentando reconstruir a sepultura de um ente querido e mostrou a mim, ele como pedreiro, entende, que uma das colunas que foi feito como foi reconstruída já numa queda anterior desse muro, ele mesmo disse que não tinha nem cimento. E mostrou e foi esfarelando aquilo com a mão. Do pouco que eu entendo, lá o muro precisa ser pensado e não sou eu quem vou dizer como fazer. Precisa ser um técnico mesmo. Mas dizer também, senhor presidente, que um outro vão do muro que caiu há muito tempo, vou citar uma colocação sua, senhor vereador, se me permite, também foi usada a mesma técnica daquela valeta onde faltaram 2 tubos que o senhor acabou de colocar. Foi jogado uma caçamba de terra e role a água para onde quiser. Assim foi feito com o muro do cemitério de São Cristóvão, que agora tombou mesmo. Está lá a caçamba de terra, é uma nova tecnologia de construir muro em cemitério em São Cristóvão, pelo menos é assim. Cai o muro, joga-se caçamba de terra e fica assim. E realmente, quando o muro caiu, lógico que puxou a construção das sepulturas. E as pessoas estão lá reclamando, são entes queridos que estão lá enterrados. Então, o cemitério de São Cristóvão é uma questão crônica da administração municipal, tenho certeza disso. Não é de hoje, também sabemos. Só que a gente discursa há 4, há 8 anos, e bem da verdade, não é feito nada. Lá é uma coisa seríssima, precisava se tomar sim atitudes, embora localize-se em São Cristóvão, atende a famílias de todos os cantos de União da Vitória. É muito sério, é preciso que alguém coloque a mão mesmo na caneta e observe que se hoje os recursos estão poucos, vai entrar daqui a pouquinho, porque o processo administrativo deve estar terminando e deve ter devolução, então precisa empregar esse recurso e que seja da melhor maneira possível. Se assim entenderem que for no alargamento da Avenida Paula Freitas, porque eu seja, porque é necessário observar lá como está a Ferdinando Miguel Saz, o muro tombado, quer dizer, entra todo tipo de animal por aquele vão lá. E está lá caído, gente. Eu sei, entendo muito bem o que foi colocado por vossas excelências, a quantidade de água foi fora do normal mesmo, mas a questão do muro não está chovendo há 8 anos e eu não da Vitória direto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daldim. A senhora está coberta, tem razão, vereadora Maria. Aquilo, na verdade, tem que ser demolido, aquele muro todo, e feito um novo muro ali, e pegar um engenheiro que realmente entenda que aquilo vai cair tudo. Está totalmente torto, e com essas assoreações, né, que tem a chuva que tem caído, a assoreação que está forçando, foi construído capela muito próximo ali, vai cair totalmente. Eu estive falando hoje com o Albino sobre isso, meio-dia, ele esteve na minha casa, nós estivemos conversando, e ele falou, disse, olha, Daldinho, isso é uma briga que nós vamos ter que, a partir depois, após o finados, ele gostaria que nós todos, vereadores de São Cristóvão, comprássemos essa briga em questão do muro lá do São Cristóvão, porque é uma vergonha. Como a senhora falou agora mesmo, esse tempo atrás, que o muro ficou metade do caixão de fora, pendurado lá, né? Daí foi jogado um caminhão de terra lá em cima. Então, são coisas que não dá para entender. E a parte de baixo, devido à quantidade de água que caiu, como não tem como para onde a água sair, estourou o muro para poder
E assim, então é dessa maneira que tem que ser feito. Temos que fazer um trabalho com um engenheiro para que fosse feito talvez até de pedra aquilo lá. Porque de tijolo não vai resolver muito problema. Mas o engenheiro sabe disso, deve saber disso. Seria somente isso. Com a palavra, vereador Mário. Bom, eu concordo realmente que a providência tem que ser tomada no cemitério de São Cristóvão. Não é de hoje, mas só gostaria de frisar que não são 8 anos, não, são 12, 15 anos. A gente tem que julgar esse negócio do tempo, lá para trás. 15 anos atrás já tinha o problema e continua desde 15 anos, não são os últimos 8 anos. A gente tem que deixar bem esse destaque de tempo para que não pareça alguma coisa que não é, ou seja, que seja uma coisa política de 8 anos. Eu acho que isso tem mais de 15 anos, pelo que eu conheço desse cemitério, há muito tempo vem tendo esse problema e que vem realmente de 15, 16, 17, 18 anos atrás. Só salientar isso, mas que uma posição tem de ser tomada, tem. Com a palavra, vereador Castilho. Realmente, esse muro é um problema crônico, inclusive passou pelos 4 anos do Pedro Ivo e também não foi feito nada. Então, não é o último agora que vai ser o responsável. Isso é um defeito dos administradores que passaram. Isso, como disse o vereador Mário, faz 12 anos que eu sei que tem esse problema crônico. É um muro feito em cima do barranco, coisa que não existe, é uma coisa diferente. E o volume da água estancou e acabou arrebentando o muro. Agora, nós não podemos ser críticos dessa maneira, de tudo achar que o município não está fazendo, está fazendo. Como eu falei, 4 milhões de verbas foi cortado agora. E se nós não tivermos a maneira de ter dinheiro, nós não vamos resolver todos os problemas. E gostaria de dizer que a Avenida Paula Freitas, a rotatória, foi pedido para essa casa, mas não no lugar onde está. Foi discutido e era outro lugar que foi feita a rotatória. Então, não cabe dizer que nós, dessa casa, pedimos e que agora vota contra. Votar contra por votar contra é uma questão que então vai ter que começar a valer nessa casa. Você fez o requerimento, vou votar contra o teu requerimento, porque aqui está virando revanchismo. Eu não concordo com essa maneira. Tem que ter coerência no projeto, no requerimento, para votar, e não levar para o lado do revanchismo. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 243, 2009, do vereador Gilmar Jaranchuk ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente realizar estudo no sentido de efetuar a troca de 2 postes na Avenida Coronel Amazonas, de frente ao número 714, no bairro Nossa Senhora da Salete. Estes postes são muito baixos e por várias vezes os moradores ficaram sem luz, pois os caminhões carregados causam danos a esta rede, colocando em risco as residências e toda a população em geral. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 244, 2009, do vereador Ricardo Adriano Saz, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente, com auxílio da Polícia Militar, realizar um mapeamento visando identificar os principais pontos de aglomeração de pessoas, principalmente em fins de semana, com posterior colocação de placas proibindo som alto nestes locais e vias públicas identificadas. Baseada no Código de Postura do Município, Lei número 1783/91, seção 1, Poluição Sonora, artigo 73 ao artigo 80. Deve haver uma fiscalização por parte dos executivo com respeito ao som alto, mas deve-se, antes de tudo, identificar a sinalização, os locais que o excesso de som deve ser coibido. Ao chegar o período de verão, se torna mais corriqueiro as aglomerações de pessoas e veículos às margens das vias públicas. Um exemplo é na rua Pedro Siqueira Cortez, em frente às casas pernambucanas, onde alguns jovens estacionam seus veículos, abrem as portas e simplesmente aumentam o volume do som dos veículos, como se estivessem em um lugar apropriado para o som alto. Na realização deste mapeamento, deve-se levar em consequência as diversas reclamações já registradas junto à Delegacia de Polícia Militar. Em discussão. Eu gostaria de pedir o apoio aos vereadores para esse requerimento,
considerando que naquele abaixo-assinado que veio dirigido a essa Casa de Leis para que se colocasse a sinalização no bairro Ponte Nova e Navegantes, onde estava tendo várias reclamações nesse sentido. Então, a Prefeitura já está providenciando a confecção e posteriormente a colocação dessas placas. E é para aproveitar realmente essa confecção, fazer mais algumas placas para que se coíba esse problema de som alto em nosso município. Fui procurado hoje por um munícipe que fez uma ligação para a polícia, e a polícia não veio prestar o atendimento, porque perguntou a ele se tinha placa proibido som alto no local, né? Então, eu acho que seria uma maneira de coibir, de fazer esse estudo e ver os BOs que são feitos, as reclamações junto à Polícia Militar. Vai ser uma maneira de identificar esses vários pontos de aglomeração e de som alto prejudicando os munícipes. Com a palavra, vereador Mário Lúcio. Até corroborando com a sua explanação, senhor presidente, gostaria de dizer o seguinte: eu acho que a gente deveria mandar para a polícia, aí nesse caso, o nosso código de posturas, onde diz a lei. Não precisa, se a gente for encher a placa toda a esquina, aí é brincadeira, aí nós vamos brincar de gato e rato. Não pode, nós temos que mandar o código de postura, não há necessidade, mas sou favorável ao projeto que se identifique determinados lugares que são mais crônicos, mas a gente deve encaminhar à polícia o código de postura do nosso município. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de ler as moções, eu queria agradecer aí a presença do nosso amigo aí, Kovalchuk, que é representante do PV, o Anésio Marques, que também já esteve aí, se retirou, que foi ex-vereador, e do nosso amigo Didio aí, que foi candidato a vereador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria. Moções, número 37, 2009, do vereador Gilmar Jarenchuk. Voto de parabéns à congratulação à Pastoral da Criança pelos 25 anos de atuação junto à Diocese de União da Vitória. O registro junto a esta Casa de Leis faz com que possamos demonstrar nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Pastoral da Criança, sempre lutando pelo bem-estar de todos, principalmente das nossas crianças e gestantes, combatendo a desnutrição infantil e zelando pela sua saúde. Cópia à Coordenadoria Diocese, coordenadores do ramo da Pastoral da Criança de União da Vitória. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. De todos os vereadores, número 38, 2009. Um voto de aplauso parabenizando a Câmara Municipal de Porto União pela brilhante organização da reunião solene realizada no dia 23 de outubro nas dependências do Clube Aliança, onde registrou-se a participação de centenas de munícipes e autoridades, as quais prestigiaram as homenagens da Câmara Municipal a pessoas que muito contribuem e ainda contribuem para o desenvolvimento de Porto União. Mauro Mariano, secretário de Estado de Infraestrutura, e Domingos Forte Filho, industrial, recebendo o título de cidadão honorário da cidade de Porto União. Mário Renato Erzing, tenente-coronel da Polícia Militar, recebeu a medalha do contestado. Transmite-se a presidência e demais edis da Câmara Municipal e aos homenageados. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, com a palavra, a vereadora Maria. Senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria de fazer um requerimento verbal ao senhor prefeito municipal para que encaminhasse a esta vereadora todos os decretos de nomeação da ex-funcionária Márcia, desde que ela está, então, na administração pública municipal, sem aqui distinguir se 8, se 12 anos. Eu gostaria de conhecer todos os processos que nomearam ela para algum cargo em comissão e também
ligada a qual secretaria ela estaria enquanto atuante nesta nomeação. Era esse o meu requerimento, senhor presidente. O requerimento verbal se enquadra no artigo 124 do Regimento Interno. Está em discussão o requerimento verbal da vereadora Maria. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. É só complementando, até não ia usar não, mas eu ia usar logo depois da moção do vereador Gilmar Gerentiuk. E realmente me causou surpresa, porque eu fui descobrir que a Zilda Armes começou sua trajetória por União da Vitória. Inclusive no currículo dela, eu tive uma palestra com ela em Guarapuava recentemente, no 5º encontro nacional da mídia cidadã, onde ela deu uma palestra e ela, justamente no currículo dela, fala que ela iniciou por União da Vitória em 1984. Então é interessante ver os 25 anos da pastoral aqui, no currículo da Zilda Arnes, que é super importante, e foi citado União da Vitória, então me causou realmente, eu fiquei muito alegre quando foi citado isso. Então só queria lembrar isso também, tá? Com a palavra o vereador Gilmar. Só complementando o que disse o vereador, se os índices de mortalidade infantil de União da Vitória hoje eles atingiram o nível de primeiro mundo, é uma parceria entre saúde, ação social e pastoral, né? Deixar frisado isso. Com a palavra o vereador Pires. Senhor presidente, mesa diretória, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa falada e escrita. Senhor presidente, acompanhando atentamente a reunião, eu pude ver aí vários pedidos de tubulação. E dizer que temos lugar aí que realmente não adianta nem pedir tubulação enquanto não ser feito um estudo técnico. Porque, a menos que nós empurramos o rio daí, sabe? Para outro lugar para poder punhar tubo. Porque nós tivemos na região sul alagamentos e depois do alagamento nós foi constatado que tem a tubulação e o problema é que foi muita chuva. Poderia aí em vários lugares aí ter tubo de metro, tubo de 5 metros que ia alagar do mesmo jeito. E eu tive problema com vários moradores da região sul. Aí solicitei uma reta escavadeira e no dia seguinte nós tivemos na João Café Filho. E o que foi constatado? Nós temos 3 tubos de metro carreira numa galeria, porque são 3,60 metros e é uma galeria. E todas elas lotadas de água. Não tem para onde ir. O rio estava um pouco cheio e não tem para onde ir. Então, em vários lugares. E União da Vitória é complicado. Tem aquele que ele conseguiu pôr na época na frente da sua casa, o tubo de 40. O outro conseguiu pôr de 60, que tem um poder aquisitivo melhor. Então, todas as ruas ela tem tubo de 40, tem tubo de 60 e tem tubo de 80. E o que acontece? Não precisa nem chover muito. Para a hora que chegou o tubo de 40, que chega na de 60, ele afoga. Ele afoga e não sai mais a água, não vai para o rio e vai só retornando. Quando chove, se você passar na rua e ver as bocas de lobo, elas estão devolvendo de volta a água. Por quê? Porque na frente tem um tubo de 40. E olha, é muito complicado essa situação aí da tubulação. Hoje mesmo vi bastante pedido aqui. E temos que ver também, não adianta nós querer ficar tampando só com a peneira aqui, porque é muito ruim o quadro de máquina que tem a prefeitura. E daí, aqui nem adianta ficar falando dos prefeitos do interior, por quê? Porque se está ruim hoje, porque os prefeitos do interior não compraram. Senão poderia ter um quadro bom. Então, de repente, se fala do secretário, se fala, mas se não tiver maquinário, não pode trabalhar. Se não tiver estrutura e condições, ninguém trabalha.
as firmas que vão bem crescem, que aumentam no país, as firmas que têm poder e começam a crescer. Agora, as que não têm, elas vão indo de arrasto até que vão à falência. O problema sério nosso é maquinário. Quando deu essa chuva aí, foi em toda a União da Vitória, foi em toda a região, e o pouco maquinário que nós temos aí tem que atender o interior, tem que atender os bairros, entende? E tem ainda essa preocupação seríssima aí, que é essa da rede de esgoto, que essa rede de esgoto aí, ninguém sabe certo o que ela é, o que ela tem, o que ela não tem. A primeira coisa que deveria ser feita é um mapeamento em todas essas ruas, e aonde tem tubo de 80 para cima, já que fosse constatado em mapa da prefeitura e tal, para daí poder começar a fazer um trabalho sério e ver. Porque não adianta nem pensar em ficar comprando tubo de metro, é caro, e a prefeitura nem condições não tem mesmo de fazer todos o que tem com tubo de metro. Isso aí é a maior verdade. Então, você fazer um trabalho em cima do que já está enterrado, e aí sim um trabalho técnico para ver aonde que precisa ser tubo e aonde que tem que ser galeria. Porque em vários lugares tem que ser galeria. E uma das principais coisas que eu vi aqui, que todo mundo pediu tubo e ninguém falou nada, é começar também a fazer um trabalho em cima de educar o povo. Porque em vários lugares não é questão de tubo, é questão de lixo. É pneu, tem tudo, jogam tudo onde querem. Então, quer dizer, isso é um trabalho seríssimo para fazer. E nós aqui devemos sempre socorrer quem? Socorrer aqueles que cobram de nós lá no bairro. E nós fazemos o pedido, o requerimento, tal. Muitos vereadores levam a cópia do requerimento para mostrar que entrou e que pediu e que não sai. E aí a coisa fica feia, porque realmente o nosso prefeito, esse prefeito que está aí, não tem um ano de casa. E eu acho que se fosse a eleição para ele sair hoje, entrar no ano que vem, ele não sairia candidato. Porque o que tem de troço ruim para fazer em União da Vitória e que falta fazer ainda é fora de série. É só estando ali para ver no dia a dia. Então, eu quero dizer que entendo a situação de todo mundo aí que pediu a tubulação. Agora, a primeira coisa, o departamento de obra não faz tubo de metro. Esses tubos de metro, realmente, ele já, por certo, eles tinham que vir com uma estrutura de ferro por dentro. E um tubo desse aí, se for pegar aqui no OB, é R$300 um tubo. Agora, imagine todas essas galerias que tem que ser feitas. E o problema mais sério é as redes na frente das casas. Porque como que você vai lá brigar com o cara que ele está apoiando uma rede de 40? Se ele é um assalariado e está fazendo a prazo aqueles 10 tubos que dá à frente da casa dele. E não tem como correr. A água não vai, ela chega no tubo de 40, vai no de 80, ela afoga mesmo. Eu fiquei até surpreso, porque eu não conhecia a rede de esgoto que tinha a Café Filho com a Saldanha Muniz. E, olha, quando tem que dar pau, tem que dar pau mesmo. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. Eu não sei se tem em União da Vitória uma rede de esgoto tão bem feita que nem essa rede que foi feita com carreira de tubo de metro, que sai desde lá de cima do Campo do Escurinho e vai até o rio. São 3 galerias, e essas galerias, cada 100 metros, tem uma caixa. Uma caixa, eles tiveram cuidado na caixa ter até o arco do ferro para erguer. E nós erguemos erguemos 3 perto do rio e depois mais uma perto do Posto Líder. 4, as galerias. Nenhuma tinha sujeira, porque não tem como fazer infiltração. E uma rede, olha, de primeiro mundo. E é isso que tem que ser feito. Essa rede foi feita na administração do Pedro Ivo. E eu lá disse, olha, estão de parabéns, porque muito bem feito. Eles tiveram a competência de buscar a galeria que é feita nas BR, para que não vá água por meio da pista e em bairro com arame, saco de pedra com arame galvanizado. Está lá, muito bem feito, mas não leva água. Por quê? Porque a água está no nível do rio. Então,
Em vários lugares acontece isso. Onde tem lugar baixo, não, você pode apoiar tubo de metro de 3, 4, 5 metros, que não vai resolver. Vai dar no nível do rio e vai represar, não tem para onde ir. A menos que nós tenhamos que empurrar o rio para fora da cidade, que isso aí nunca vai acontecer. Então, isso aí que eu gostaria de frisar a todos os colegas vereadores. É uma coisa que não se resolve de hoje para amanhã. E eu acho que, às vezes, muitas vezes, não vale a pena um debate e brigar por o que já passou, porque fica difícil, não volta mais, e quem vai ter que fazer é aqueles que estão assumindo, se tiverem caráter, né? Porque hoje os políticos nossos, a maioria não tem caráter, porque uma das coisas que nós sofrimos aqui nesses últimos anos foi a questão do DR. O DR saía daqui, todo o maquinário do DR funcionário ia trabalhar lá perto de Londrina, lá em Ponta Grossa, e aqui na nossa região não trabalharam. Quer dizer, fica uma coisa difícil de se entender o porquê. E sabendo que se o DR estiver ajudando no interior do município, o pouco maquinário que nós temos está fazendo aqui nos bairros da nossa cidade que precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma partezinha. Com a palavra, o vereador Benassi. Aí, essa vez, acho que foi a chuva mesmo, porque eu estava aqui no centro, aqui, ó, na Casa Estrela, aí entrou água, sabe? Que ela tem a matisma, um tanto assim, ó, alagou ali dentro. Então foi a chuva mesmo que trancou tudo o escoamento da cidade aí, ninguém passava aí no centro, passava no meio da rua ali, pouca coisa aí. Então, eu acho que o prefeito não vai solucionar num mandato aí, e os outros também, quando começamos a fazer lá 20 ou 30 anos atrás, era uma coisa. Hoje, quanto mais construção na cidade, mais água vai acumular no leito da rua ou nos bairros, né? Porque as casas vão trancando o espaço da água correr, e vai acontecer isso aí, sabe? Com a palavra, o vereador Daldinho. A gente sabe o quanto o prefeito tem se preocupado, e eu admiro ele, já falei várias vezes aqui, porque eu acho que ele é uma pessoa que tem uma grande vontade de acertar, de fazer um trabalho bom para a União da Vitória, e ele, acredito que até, como o senhor falou, se as eleições fossem novamente o ano que vem, ele nem seria candidato, porque é bastante complicado, está bastante complicada a situação. A arrecadação caiu, vendaval, gripe suína, cheia e enxurrada, né? Então, uma série de problemas que tem acontecido aí que não é sempre que acontece. Infelizmente, nesse primeiro ano de governo dele, aconteceu tudo isso. Mas ali no São Brás, hoje, na parte alta, não estou falando da parte baixa, sabe? Na João Mariuque, na rua da creche, na rua para baixo da creche, não tem lógica entrar água dentro de casa com uma chuva que deu hoje, sabe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem certos pontos que a gente foi pedido para fazer um levantamento, foi solicitado aqui para que seja feito um levantamento, e esses locais mais complicados que sejam verificados urgentemente, né? Porque quando é baixo, quando é na região baixa, a gente entende que não tem o que fazer, né? Mas num local alto daquele, de morador pegar e ter que estourar a porta de casa, a janela dos vitrô para escoar mais rápido a água, é porque a situação não tá certa, né? Então, a gente vem aqui fazer uma solicitação justa, sabe, vereador Pires? Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que hoje aconteceu um fato curioso, mas curioso mesmo, gente. Eu estive no Sindicato dos Transportes, falando com o Sérgio, com o Lourenço, e os funcionários lá, o vale é dia 20, e não saiu, né? Não saiu o vale. Aí o Sérgio, como presidente do sindicato, ligou para a empresa, né? E a resposta da empresa foi a seguinte, aí que vem a decepção e o negócio inexplicável. É que a prefeitura não tinha feito o pagamento. Isso não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. E outra coisa, foi verificado, eu liguei junto com o presidente, foi ligado para a prefeitura antes de tomar qualquer providência, a prefeitura está totalmente em dia.
Nunca teve tão em dia, porque a prefeitura, na verdade, tem 60 dias após o vencimento para pagar. E agora está em dia, em dia. Então, presidente, sabemos da sua luta, do seu trabalho frente ao sindicato, da sua batalha por uma remuneração melhor dos nossos motoristas, né? A empresa está aqui na cidade, o salário do funcionário, do motorista é de R$900, parece-me, com uma gratificação, é um dos menores salários do estado do Paraná, não tem cobrador, e está aí, atrasando até vale, sabe? Então, só registrar, presidente, né, o que aconteceu, né, o que aconteceu hoje na empresa Piedade, e que o poder público, nós, vereadores, e até a administração, verifique o que está acontecendo, para que não venha manchar o nome da prefeitura, né, porque, afinal de contas, seu funcionário falou para o presidente do sindicato que não pagou o vale porque a prefeitura não tinha pago, é uma sacanagem. No meu modo de ver, é uma sacanagem das grandes. Seria isso. Agradecendo a presença do nosso amigo Eugênio Kowalczuk aqui. Muito obrigado. Bom, para finalizar, só gostaria de fazer algumas considerações, falar a respeito desse problema das tubulações. Todos puderam observar ontem no Fantástico a reportagem sobre o desmatamento sem controle que está acontecendo na região de Altamira do Pará, do caminhoneiro parar no posto fiscal para carimbar a nota, não tinha fiscal, né? Então lá estão desmatando, não tem o controle, e isso está causando esses problemas no clima. E a prefeitura, todos os órgãos também têm que começar a fazer os seus projetos, seus estudos, considerando que o clima está mudando. Se o tubo de 1 metro é necessário, vamos ter que começar a projetar nesse sentido, né? Senão realmente vai estrangular essa tubulação. Vocês podem observar que todas as ruas está acontecendo. Chove, essas enxurradas está acontecendo. Nós tivemos ali na região no final da Prudente, próximo a Pormade. Então, perdemos uma oportunidade ali de talvez duplicar aquela tubulação quando foi aberta a Prudente de Moraes. Então, nós temos que pensar no futuro, nessas condições climáticas que estão acontecendo. A tendência é que se piore, se não combater algumas coisas que vão levar a isso, né? Então temos que realmente pensar no futuro e pensar esses projetos que a prefeitura faz. Essas tubulações realmente tem que ser de maior porte para prever o futuro que vai acontecer. Gostaria de agradecer também a presença do Eugênio, representando o Partido Verde, a imprensa, demais munícipes presentes. E nada mais havendo, agradecemos a presença de todos, convocamos a próxima